Meus queridos irmãos e irmãs, estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. Hoje vamos falar sobre a pessoa do Pai. Na verdade, quando falamos sobre a pessoa do Pai, nós entramos naquilo que chamamos propriamente dito Tratado da Trindade, pois não se pode falar do Pai sem falar do Filho e sem falar do Espírito Santo. Após o Concílio Vaticano II, se acentuou muito a pessoa do Filho, consequentemente, esqueceu-se do Pai. Os movimentos acentuaram muito a pessoa do Espírito, consequentemente, se esqueceram também do Pai. É preciso reatar, é preciso falar de um Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Aliás, quando nós falamos em Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Um só Deus em três pessoas. Um só Deus, é preciso afirmar, um só Deus em três pessoas. A fé dos cristãos consiste, de fato, nesta fé trinitária. Um Deus uno e trino, este é o maior mistério da nossa fé. Entre as hierarquias de todas as verdades da fé cristã está a profissão de fé em Deus uno e trino. Deus uno e trino. Este mistério, ele, ao longo da Igreja, foi professado e foi, portanto, vamos dizer, sendo firmado, elaborado e, portanto, acreditado. Inicialmente, vamos fazer uma explicação do que diz o Catecismo. O Catecismo fala em trindade imanente, ou trindade, como quer o Catecismo, teológica, e trindade econômica, ou seja, a trindade na história da salvação, vamos dizer assim. Então, a trindade imanente ou teológica, como fala o Catecismo da Igreja, é Deus em si. E a trindade econômica é Deus para nós. A trindade imanente, considerada a trindade em si mesma, em sua eternidade, ela é marcada pela comunhão, o que chamamos de comunhão pericorética, ou seja, as relações das pessoas da Trindade, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade econômica é a Trindade que atua na história da salvação e se auto-revelou ou se deu a conhecer na história da salvação. É preciso distinguir, para entendermos esta problemática ou este tratado da Trindade, é preciso conceituarmos algumas palavras. A primeira palavra é missão. As missões designam a presença das pessoas divinas dentro da história da salvação. Por isso, disse que o Pai, ao gerar o Filho, projetou toda a criação. O Filho se encarnou para nos redimir. E o Espírito Santo nos santifica e reconduz tudo ao reino da Trindade. As processões designam a maneira e a ordem segundo as quais cada pessoa procede da outra. Existem duas processões: a geração do Filho e a expiração do Espírito Santo. Disse que o Pai se conhece a si mesmo absolutamente. O Pai é origem sem origem. Esta operação é tão absoluta no Pai
que ele fez gerar o Filho. O Pai, portanto, gera o Filho. Pai e Filho se contemplam e se amam. Esse amor faz com que ambos expirem o Espírito Santo, como procedência do Pai e do Filho. As relações são as conexões que existem entre as pessoas divinas. Na relação de geração ativa está o Pai em relação ao Filho, por isso o Pai possui a paternidade. Na relação passiva, o Filho em relação ao Pai, por isso possui a filiação. Na relação de expiração ativa, o Pai e o Filho, em relação ao Espírito Santo, possuem a expiração ativa. Na relação de expiração passiva, o Espírito Santo, em relação ao Pai e ao Filho, possui a expiração passiva. As propriedades ou noções são a paternidade para o Pai, a filiação para o Filho e a expiração para o Espírito Santo. As apropriações são as atividades das três pessoas divinas. Vamos dizer, as apropriações, as atividades comuns às três pessoas divinas. A invocação de Deus como Pai já era uma invocação conhecida entre as religiões. E muitas vezes o Pai era considerado o Pai dos deuses. Em Israel, a concepção de Pai está ligada sempre à criação. Mas em Jesus, esta concepção de Pai está ligada à filiação. Podemos dizer que na Trindade imanente nós temos a paternidade para o Pai, a filiação para o Filho e a expiração para o Espírito Santo. A Trindade econômica é uma automanifestação desta relação intratrinitária. O Filho foi gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Assim, no Tratado da Trindade, é preciso que distingamos Dedeuno, ou seja, a vida de Deus, Deus uno, e Dedeu trino, ou seja, Deus Trindade, Deus Pai e Filho e Espírito Santo. O Tratado da Trindade precisa resgatar esta relação entre a Trindade econômica e a Trindade imanente, ou a Trindade teológica, como quer o Catecismo da Igreja Católica. A Trindade econômica é o princípio hermenêutico para conhecer a Trindade imanente. De acordo com Yves Congar, que é um teólogo, o nosso pensamento parte do mundo para Deus, ou seja, parte da história da salvação para a história intratrinitária. A revelação de Deus se dá na história da salvação. Há uma relação profunda entre a economia, a Trindade econômica, e a Trindade imanente. Casper, que também é outro teólogo, apresenta a Trindade imanente como, claro, a Trindade eterna,
e a Trindade econômica como esta comunicação de Deus em si para nós. Na história, o Pai é visto como a transcendência, o Filho como aquele que se revelou e o Espírito Santo aquele que atua, portanto, para levar toda a obra ao Filho. Para o Filho, nós já dissemos que atribuímos o conceito de geração. O Filho gerado para o Pai com a mesma substância ou com a mesma natureza do Pai. E já explicamos no encontro passado o conceito de substância e de natureza. Para o Espírito, nós afirmamos que ele procede do Pai e procede do Filho. Aliás, falando do Espírito, a tradição latina confessa que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo tem uma só essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho e procede eternamente de ambos como um só princípio e por uma única inspiração. Esta procedência do Espírito Santo, esta afirmação, foi chamada de filioque. Assim, advindo do credo niceno-constantinopolitano, o Concílio de Florença, em 1438, declarou a procedência do Espírito Santo do Pai e, portanto, do Filho. Esta afirmação teológica, ela é da Igreja Latina, de tradição latina. A Igreja de tradição ortodoxa não entende a procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho, mas entende a procedência do Espírito Santo do Pai pelo Filho. Não vamos entrar nessas questões, podemos falar em outro vídeo, em outra aula, mas nós acreditamos, nossa tradição católica latina, que o Espírito Santo procede do Pai e, portanto, do Filho. Então, com este vídeo, nós colocamos o Pai no conjunto do Tratado da Trindade, porque não é possível falar do Pai desligado do Tratado da Trindade, e afirmamos e confessamos, creio em um só Deus, mas também cremos em um só Deus que é também trino. Cremos em um Deus uno e trino. Esta é a nossa fé. Quero terminar rezando com toda a Igreja, como está no Catecismo da Igreja Católica, esta oração da bem-aventurada Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que vos adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz sem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só,
mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como eu sempre digo, nada substitui a leitura do Catecismo da Igreja. Espero ter contribuído com este estudo. Hoje entramos em conceitos difíceis e posso retomá-los em outras ocasiões, ou mesmo se alguém fizer alguma pergunta.